vai chegando o fim do ano e começam a surgir aquelas velhas fake news, aquelas notícias falsas que servem para pegar cliques, para divulgar outras coisas no meio, né, do acesso quando você clica naqueles links e até mesmo em alguns casos roubar os seus dados e em questão aí também de golpes. Então é muito importante que todas as pessoas estejam preparadas para, diante de certas informações, ficar atento quanto à veracidade. Nós, inclusive, já fizemos um vídeo, tempos atrás, sobre como você verifica se aquela informação ela é verdadeira ou não. Hoje eu estou trazendo aqui para você algumas fake news ou algumas notícias falsas que costumam aparecer sempre aí mais no final do ano para fazer referência ao ano seguinte e é onde pega bastante as pessoas desprevenidas, porque a gente sabe que muitas vezes algumas legislações elas iniciam no ano seguinte, né? Mas não é o caso aqui, então a gente vai poder conversar sobre isso. Então já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Também deixe seu comentário depois no final do vídeo, o que você achou e também comenta se você quer uma segunda parte, que daí a gente pode até mesmo fazer um novo vídeo trazendo outras informações que são falsas e desmentindo elas aqui para você. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito, estou sempre aqui no canal da UniCFC trazendo informações importantes para você. Então vem comigo aqui, vamos começar a tratar aqui da primeira situação, que é aquela famosa mensagem. Isso aqui é muito antiga, mas ela ganha umas novas roupagens de tempo em tempo e surgem aí. Ela trata sobre a farra das multinhas. Diz assim, acabou a farra das multinhas. E aí essa notícia ela começa a trazer ali uma série de situações, falando que a multa de pneu careca vai para R$ 1.000, falando que o celular vai ser R$ 3.000, dirigir utilizando o celular. Traz assim situações que são infrações de trânsito, mas desvirtuando os valores e colocando inclusive valores que nem têm relação nenhuma com o trânsito, porque os valores das multas elas estão definidos no artigo 258 do CTB. Então lá você vai encontrar essas informações. Então, qual é a verdade diante disso? É fato que os valores de multas podem ser reajustados e esse reajuste, inclusive, está previsto no próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 319-A, foi um artigo incluído em 2016 pela Lei 13.281. Até então, até aquela época, foi a lei que mais alterou o Código de Trânsito Brasileiro, então fez uma baita de uma mudança e colocou lá também o seguinte, que os valores das multas constantes deste código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no exercício anterior. Ou seja, poderão ser corrigidos, poderá ser feita uma alteração desses valores. E curiosamente, apesar dos valores estarem previstos no artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro, o CONTRAN não pode alterar, né, não poderia alterar a lei, mas devido a esse artigo ele poderia fazer reajustes e lançar uma resolução, por exemplo, trazendo isso. Mas até o momento isso não aconteceu e não há qualquer indicador de que isso vá acontecer. Então, inclusive, ele fala que os novos valores deverão ser divulgados pelo CONTRAN 90 dias, com 90 dias de antecedência. Eu já vi pessoas se pegando a isso, dizendo, olha, se vai mudar lá no ano que vem, a notícia está rolando 2, 3 meses antes, então quer dizer que foi liberado essa informação. E não é verdade, certo? Então não há qualquer modificação de valores das multas. Quando você receber algum tipo de informação assim, sempre é interessante fazer a checagem em fontes confiáveis, seja nos sites de Detrans, conforme o estado que você estiver, né, em páginas como Portal do Trânsito, sites que tragam notícias de trânsito, porque às vezes você pode até se deparar com algum tipo de projeto de lei fazendo alguma alteração nesse sentido, alguma proposta de uma infração específica, né? Vamos aumentar o valor dessa infração para tornar mais rigoroso, mas não são apenas projetos de lei e mesmo que virem lei e sejam aprovados, eles não tem nenhuma proposta no momento, pelo menos não por parte do CONTRAN, para alterar todos os valores de multas. O que você vê às vezes é alguma alteração específica conforme a infração, conforme a proposta de um projeto de lei. Então, essa é a primeira. A segunda situação aqui é que a partir do ano que vem cruzar sinal vermelho de madrugada está liberado. Isso aqui é muito presente, especialmente, pega muito fácil, especialmente nas grandes cidades, em que a gente tem a problemática da segurança pública e que já se tornou basicamente um hábito as pessoas não pararem no semáforo de madrugada. Então, será que existe alguma coisa nesse sentido? Na verdade, alguns municípios já têm feito legislações locais dando essa autorização ou proibindo a fiscalização ou determinando o desligamento
dos radares, ou melhor, né, dos semáforos e aí do controlador eletrônico, né, mas isso tudo é bastante questionável, até porque nós sabemos que existe uma previsão de que o trânsito ele é legislado privativamente pela União, então isso está na própria Constituição Federal, então há toda uma discussão quanto à validade dessas leis. Tá? Não é o objetivo aqui do vídeo a gente discutir se são leis constitucionais ou não, tá? Mas mostrar que existem coisas pontuais. Então não existe uma lei nacional, muito menos que vai entrar em vigor no ano que vem. Né? Independente de quando você está vendo esse vídeo, né? No ano seguinte não tem nenhuma previsão quanto a isso. Inclusive, o que muitos municípios poderiam tentar fazer, e aí fazendo uma interpretação e aplicando ainda assim a resolução 973, que trata sobre o regulamento de sinalização viária, olhando lá o volume 5, poderia colocar o semáforo no estágio de amarelo intermitente, em que só o amarelo ficaria piscando em determinados horários, quando o fluxo de veículos e de pedestres é mais baixo, aí poder permitir que o condutor não precise ficar imobilizado ali, porque essa é a grande questão. Às vezes um horário é realmente tarde da noite, não tem ninguém naquele cruzamento, o condutor acaba ficando imobilizado por causa do sinal vermelho e aí muitas vezes é abordado e passa por situação de risco. Então realmente é legítima essa preocupação, né, das pessoas que vivem em centros que isso acontece, mas esse problema ele deveria ser resolvido com uma alteração no sistema semafórico. Apesar que, olhando lá no manual volume 5, você não vai encontrar essa especificação, mas vai encontrar que, levando em consideração o fluxo menor e outros critérios técnicos que você pode conhecer observando esse manual, então já seria interessante de fazer essa implementação. Né? Fazendo essa implementação do amarelo intermitente, que só o amarelo fica piscando ali, aí o caso ficaria, né, a regra de preferência remeteria lá ao Código de Trânsito, lá no artigo 29, inciso 3, que traz as regras de preferência, condutor que vem pela direita, por exemplo, né, ou se tiver uma rotatória que está circulando por ela, porque daí naquele momento o semáforo não estará determinando preferência de passagem. Então não tem uma lei, muito menos previsão de uma regra a nível nacional. Então se a gente se posiciona no local e cruza o sinal vermelho, a mesmo que de madrugada, a gente corre o risco sim de ser autuado lá na infração do artigo 208, que é uma infração gravíssima, que gera 7 pontos na carteira e uma multa de R$ 293,47. A depender de alguns municípios, pode ser que essa autuação não ocorra devido às questões locais, que, como eu disse, bastante questionável em termos jurídicos, mas que muitas vezes atende a uma necessidade local de segurança, certo? Então vamos lá para a próxima. A outra notícia falsa, e essa veio com muita força no final do ano passado para este ano, que é a que a ultrapassagem perigosa vai começar a suspender a CNH. A partir de janeiro, quem cometer a ultrapassagem perigosa, ainda usa esse termo, né, que fica muito vago, o que é ultrapassagem perigosa? Vai suspender a habilitação. E aí as pessoas começam a achar que qualquer infração de ultrapassagem vai fazer a pessoa perder a habilitação dela. Mas, na verdade, nós temos uma série de infrações lá no Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 199, o 202 e seus incisos e o 213 e seus incisos. E nenhuma dessas infrações, desses artigos, suspende a habilitação. E não há qualquer alteração prevista para isso. Pode até existir algum projeto de lei, enfim, mas nada que tenha data e que vá começar no ano seguinte. Mas a infração do artigo 191, essa suspende, ela tem a penalidade de multa e de suspensão de dirigir aplicada, que é a de forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Então essa realmente tem ali a penalidade de multa, que inclusive é 10 vezes o valor, vai para quase R$ 3.000, e uma suspensão de dirigir. Mas note que isso não é novidade. Em 2014, em novembro de 2014, para ser mais exato, 1º de novembro, passou a vigorar as alterações promovidas pela Lei 12.971. Né? Então, você teve aí essa criação dessas infrações de trânsito e que pegou a partir desse ano. Então, veja, já fazem aí mais de uma década que nós temos a suspensão aplicada no caso do artigo 191, mas somente nesse caso. O caso do condutor que ultrapassa a linha contínua, por exemplo, essa infração que é lá do 203, inciso 5, ela continua sendo gravíssima vezes 5, o valor da multa, mas não tem previsão de suspensão de dirigir. Vai gerar ali 7 pontos por ser gravíssima. Tem a previsão do valor dobrado na residência, né? Aqui também na 91 também tem essa previsão, tá? Então tudo isso tem essa possibilidade aí de suspender somente no caso do 91. Nos outros artigos relacionados à ultrapassagem, não há previsão de suspensão.
E por fim aqui, se não houver placa avisando da presença do radar, a multa é ilegal. Então essa também rola com bastante força aí nas redes sociais. É muito comum influencers pegando essa informação, vendo de outro vídeo de outra pessoa que já informou errado, fazer um vídeo para viralizar. Então essas questões relacionadas a radar, multa de excesso de velocidade, isso aí mobiliza muito as redes sociais, as pessoas ficam indignadas e aí elas compartilham e dão bastante visibilidade para informações falsas, enquanto que as informações corretas, como nesse vídeo aqui, não têm o mesmo alcance quanto informações que criam essa ideia totalmente aí super mentirosa, né? Então vamos lá, vamos entender um pouco aqui como que isso funciona. A verdade é que a resolução 798, que é a resolução que atualmente regulamenta o processo de fiscalização de trânsito de excesso de velocidade, ela é de 2020, não exige a presença de aviso dos medidores de velocidade. Então não há essa necessidade aí. O que se exige é a instalação de sinalização vertical de regulamentação, a placa R19, que é a velocidade máxima permitida, a famosa placa de velocidade, junto ao aparelho e também com antecedência. E aí as regras estão lá na resolução. Não é o intuito aqui do vídeo ficar explicando e tudo tecnicamente, apenas alertando que não existe a necessidade de uma placa avisando radar à frente tantos metros, ou rodovia fiscalizada por radares, ou excesso de velocidade fiscalizável, coisas desse tipo. Não há essa necessidade. Mas já existiu. Nós tínhamos lá a resolução 146 de 2003, veja só, mais de 20 anos, que ela foi alterada pela 214 de 2006 e que previa a sinalização informando a existência da fiscalização. Então, desde aquela época até quando surgiu a resolução 396, que foi no finalzinho do ano de 2011, tinha que ter o aviso, né? Mas depois, com a 396, que já foi revogada pela 798, então veja que já é um processo há muitos anos de que não há necessidade, a obrigatoriedade de ter uma placa avisando que vai chegar perto de um radar, que vai ter um aparelho medidor de velocidade, né? Seja em muitas regiões do Brasil o pessoal chama de vários nomes, né? Então não preciso ter ali. O que eu preciso ter é uma placa colocada junto ao aparelho. Né? Esse videozinho que está passando aí, evidentemente que ele pode nem ser daqui da nossa realidade, mas ele teria que ter ali então uma placa instalada também informando a velocidade daquele trecho fiscalizado, né? Conforme a legislação. Mas não a placa avisando que tem o radar. Isso não é necessário e não tem previsão mais, apesar de que já teve por muitos anos isso aí. Então veja só, quando o pessoal vai lá e começa a falar sobre isso nos vídeos, como se fosse novidade, né, é uma coisa que já mudou há pelo menos, né, desde final de 2011, então há pelo menos aí 13, 14, 15 anos, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, já não é mais assim. Mas as pessoas vão lá, como eu digo, né, requentam aquela informação, e aí, claro, as pessoas imbuídas na boa vontade de aprender e com tantas informações do dia a dia, facilmente caem nesses mitos aí de que é assim ou não é assim. Então, fica se utilizando essas informações como meio, inclusive, de chamar a sua atenção para que você fique mais tempo no vídeo, compartilhe e tudo mais, né? Então é importante verificar aqui como o nosso vídeo, qual a diferença de um vídeo como o nosso aqui no canal do NCFC para vídeos como esses outros, né? É que aqui a gente mostra a fonte para você. Aqui a gente está citando as resoluções, os artigos CTB que você mesmo pode pegar, pausar o vídeo aqui e procurar por conta que você vai encontrar justamente essa informação que a gente trouxe. Essa é a diferença de quando você vê um vídeo de algum influencer que claramente não é profissional da área do trânsito, porque geralmente quem não é que faz esse tipo de vídeo, e aí você nota que ele não tem conhecimento, inclusive cita às vezes resoluções antigas, que já estão revogadas, ou até mesmo normas que nem existem, né? E aí isso é um desserviço à sociedade, nós tentamos combater isso trazendo informação, por isso que eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe para mais pessoas, não apenas esse vídeo, mas outros vídeos que você vê no canal, aqui são centenas e centenas de conteúdos, sempre atualizados, sempre com esse cuidado que é essencial para a gente promover uma educação para o trânsito, promover a informação correta. Eu me chamo Eduardo, agradeço a sua atenção até aqui, espero você no próximo vídeo. Até mais.